Olá, amigo concursando. Vamos resolver uma questão da FCC Prova 2017, TRE São Paulo, questão envolvendo concordância, perfeito? Os casos de concordância são muitos, só que a FCC, ela prioriza alguns casos, como por exemplo, sujeito oracional, verbo impessoal, pronome se apassivador, o uso por vezes do relativo, fazendo referência ao termo anterior e, claro, a regra geral. Esses são os casos mais comuns. Não quer dizer que a FCC só irá cobrar esses casos. Não, os casos mais comuns, perfeito? Vamos verificar nesta prova, na questão de número 3, o que a FCC cobrou comigo. TRE São Paulo, técnico judiciário, área administrativa, questão de número 3. Assim vem o enunciado. A frase em que a concordância se estabelece em conformidade com a norma padrão da língua é: voltados ao cultivo e à difusão da memória política eleitoral. Foi criado o CEMEL em 1999. Bom, nesse caso aqui, nós temos um caso de concordância não verbal e sim nominal. Por quê? Verbal está correto, olha. O CEMEL foi criado, ok? Voltado ao cultivo e não voltados. É aquela história. Dados enunciados, não, está errado. Dados os enunciados. Concordância normal. Marcelo, ela mistura isso, em determinados momentos ela mistura a concordância verbal com a nominal, tranquilamente. B, dão-se com regularidade, então o item aqui, item falso, ela quer a correta. D, dão-se com regularidade a ocorrência de visitas escolares monitoradas na sede do tribunal. Veja bem, aqui eu tenho o se apassivador. Ah, Marcelo, você comentou perfeitamente. Então vamos observando o que é que a FCC mais cobra em concordância. Depois, quando eu for responder questão de pontuação, como é que eu devo pontuar corretamente? O que é que ela vai cobrar? Vírgula, em que situação? Perfeito? Então aqui a concordância. Bom, nesse caso, o verbo está na terceira pessoa do plural. E eu tenho o se apassivador. Esse se, por ser apassivador, tá certo? Eu tenho que verificar o sujeito dele, que vai ser o sujeito paciente. E o sujeito tem como núcleo ocorrência. Só que a ocorrência está no singular. Não existe mais nenhum outro núcleo. Então, a forma dão-se está errada. Seria dar-se com regularidade a ocorrência de visitas escolares monitoradas na sede do tribunal. Falso, item B. C. Faz parte do acervo títulos eleitorais, urnas de votação, quadros, fotografias e material audiovisual. Bom, não pode estar correto. Títulos eleitorais já se apresentam no plural, então fazem parte do acervo, correto? Regra geral. Títulos eleitorais, urnas de votação, quadros, fotografias e material audiovisual fazem parte do acervo. Falso, item C. Item D. Entre as iniciativas do CEMEL, destaca-se a realização de exposições e o lançamento de livros. Vamos verificar. Marcelo, eu tenho um se apassivador. E aí, Marcelo, eu tenho dois núcleos. Olha cá. Perfeitamente. Há dois núcleos. Então a forma seria destacam-se. Bom, poderia. Só que ao usar o singular, veja que ele usou aqui, olha. Destaca-se, aí ele vai concordar com o mais próximo. É como se eu tivesse. Destaca-se a realização de exposições e destaca-se o lançamento de livros. Tá certo? Seria mais ou menos, seria nessa linha. Então, nesse caso, ele buscou concordar com o mais próximo. Diferente seria, destaca-se a realização e o acontecimento. Não, destacam-se a realização e o acontecimento. Aqui, quando ele fez isso, olha, ele determinou exposições, determinou de livros. E isso possibilita que ele utilize singular ou plural, como se fosse duas orações. Primeiro momento, destaca-se a realização de exposições e destaca-se o lançamento de livros. Esse item está verdadeiro. Verifiquemos o item E. O acervo do CEMEL contém, entre outros itens, títulos de eleitor que remontam à época do Império. Ora, o acervo contém, ele colocou aqui um acento circunflexo, é um acento agudo. Ele
contém, eles contêm. Perfeito? Então, nesse caso, aqui é ele, é o sujeito, é o acervo. Então, se eu tenho aqui singular, regra geral, contém com acento agudo e não circunflexo. Item falso. Portanto, o item correto da questão de número 3 do TRE São Paulo é exatamente o item D. É isso aí, bons estudos.